Está no ar mais um programa Entrando em Alfa, com a terapeuta e escritora Maria Silvia Orlovas. Você em sintonia com a sua luz. Olá! O assunto de hoje é o Ho'oponopono e a cura quântica. Por que Ho'oponopono e cura quântica? Bom, não estou fazendo uma salada, não. Eu estou querendo dizer para você rapidamente nesse tema que o Ho'oponopono é tão forte, tão lindo, tão enorme, tão generoso na cura que ele oferece, que o processo dele é quântico. Então você cura você cura o seu ambiente, você cura questões familiares, você cura a sua crença na vida e isso vai chegar até o outro. Então no meu trabalho com vidas passadas, com a sensibilidade, eu sempre disse para os meus clientes: você não muda o outro, você muda a si mesmo. E o Ho'oponopono está fazendo eu rever esse conceito que eu tinha tão fortemente estabelecido em mim. Não é que eu acho que a gente vai fazer o Ho'oponopono para o outro. Nós vamos fazer para nós mesmos. É uma crença muito linda, é uma cura muito linda, mas muda o outro. Não é? Então a gente vai mudando os conceitos, vai aprendendo como se tornar um fazedor de milagres, né? Então o tema do programa Entrando em Alfa é esse. Eu estou convidando você a abrir seu coração, não ouvir apenas com o ouvido, não se fixar apenas na minha imagem, na minha figura, nesse vídeo que é bastante improvisado, né? Um vídeo caseiro. Não fica nesse limite. Vá fundo, abra o coração, ouve tudo que a gente vai falar aqui, toda essa aula sobre o Ho'oponopono, sobre cura quântica, com o teu coração. Deixa de julgar. Eu não sou a pessoa perfeita, talvez você também não seja, talvez você tenha um professor que você ame muito e que ele tenha uma outra abordagem desse mesmo tema que eu tô falando. Não tem importância. Se você chegou até aqui e se eu cheguei até você nesse momento, com este tema, com essa abordagem, com esse assunto, é porque é o nosso momento de estar junto, é porque é o nosso momento de refletir sobre as mesmas coisas. E esse é o objetivo desse programa, que é o programa Entrando em Alfa. Nesse programa Entrando em Alfa, eu vou estar falando sempre de temas espirituais e trazendo a espiritualidade para a vida prática. Então não é de uma religião, não é de uma crença específica, não é de um grupo específico. Eu vou estar falando de amor, de transformação da vida, de autotransformação e de terapia, né? Eu vou ajudar você a pensar. E hoje, esse programa sobre a cura quântica e o Ho'oponopono é para fazer você refletir sobre a sua vida, sobre a sua conduta e ajudar você a mudar. Então, vou te dar meus contatos, caso você esteja em São Paulo, caso deseje fazer uma consulta comigo, caso deseje chegar até aqui no meu espaço. Todas as quartas-feiras eu tenho um grupo de meditação, de oração, de curas, é um trabalho muito bonito com a Fraternidade Branca, você pode vir conhecer. O telefone daqui é 011 3673 4824 após a 1h da tarde. E aí você pode também procurar o meu nome para você acessar a minha página no Facebook, para você acompanhar os meus posts. O meu nome é Maria Silvia P. Orlovas. Você digitando lá Maria Silvia Orlovas, Maria Silvia P. Orlovas, você vai achar no Google meus livros, vai achar todos os meus contatos. Mas vamos ao tema. Então, quando eu resolvi falar sobre o Ho'oponopono e a cura quântica, como eu sempre falo, já falei em vários vídeos, eu não falo de coisa que eu não conheço, de coisa que eu não pratico, de coisa que eu não sei. Então, algumas coisas eu tive que aprender ao longo da minha vida, né? Eu tive que vivenciar, porque se a gente não vivencia, não adianta eu pegar um texto e ler para você uma coisa linda, assim, que alguém escreveu, que um grande mestre escreveu. Nada contra estudar, nada contra
contra os professores, as pessoas que divulgam mensagens, isso tudo é muito positivo. Mas, além de divulgar, de estudar as mensagens, você tem que procurar isso em você, no teu coração, na tua vida, com os teus relacionamentos, com os seus filhos, com as suas crenças, com o seu trabalho, com os seus colegas, com o seu marido, com a sua esposa. Enfim, você tem que trazer isso para a tua vida. A espiritualidade não é algo lá fora e você é outro aqui, quando você vem num templo, quando você vem num grupo. Você tem que ser espiritual o tempo todo, né? A consciência de ser uma boa pessoa, uma boa alma e saber trabalhar com a vida. E voltando ao Ho'oponopono, eu estive no Havaí esse ano, né, em janeiro deste ano, e foi uma experiência muito especial, olhar aquelas ondas, mas o Havaí chegou com as suas ondas, com a sua energia de cura, uns meses antes. Então, o meu processo com o Ho'oponopono foi muito interessante, porque eu tinha ouvido falar e aquilo passou. E eu sei que muita gente passou pela mesma situação. Várias pessoas vieram comentar comigo já isso. Então, eu tinha ouvido falar, achei muito bonito, uma técnica muito legal, uma coisa curativa, e aquilo passou. Passou anos, né? Porque essa história de Ho'oponopono já tá rolando, sei lá, pelo menos há uns 5 anos que eu sei bem do assunto. E não moveu aquele interesse em mim. Aí, quando foi outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado, aquilo veio e eu comecei a me motivar. Eu fui chamada para aquilo. Houve um chamado espiritual. Sabe aquela coisa que você recebe 1000 e-mails e você não presta muita atenção, mas de repente um te chama atenção. Daí eu fui ver um vídeo, daí eu estava buscando a história dos vídeos para fazer palestra, para trazer, e aquilo foi vindo, eu fui assistindo outras pessoas ótimas que tem aí no YouTube, que talvez você até já conheça, e aí aquilo começou a me tocar, começou a ser um chamado, e eu comecei a receber canalizações, mensagens, orientações, de que eu tinha que olhar para aquilo, que eu tinha que ouvir, que eu tinha que sentir, comecei a ter sonhos. E aí, quando esse processo começou forte, eu comecei a me entregar para aquilo. E aí, meu irmão é músico e eu pedi para ele, Antônio Flávio, nós precisamos fazer um vídeo do perdão, nós precisamos fazer uma música do perdão, a gente precisa sensibilizar as pessoas. Porque ele já tinha feito uma música muito linda para o Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, universal no meu sentimento, né? E aí ele começou a fazer a música, eu falei, vamos montar um grupo e vamos trabalhar o Ho'oponopono. Porque comecei a ler mais, né, pesquisar mais, e eu falava para ele assim, sempre a confidência com meu irmão, meu querido irmão, eu falava para ele, Antônio Flávio, se aquele médico, aquele cara lá no Havaí, ele curou uma ala de pessoas doentes no manicômio, judiciário, gente presa, meu Deus, se ele fez isso, a gente pode fazer isso em situações pessoais e coisas da nossa vida, e isso é fantástico, isso é maravilhoso, então vamos. Se ele fez lá, nós podemos fazer aqui. E aí nós começamos esse grupo, tivemos várias situações de transformações, a gente se reuniu. Como é que foi a dinâmica que a gente fez? Nós nos reuníamos num grupo, nós usávamos a música que meu irmão criou, e a gente fazia para nós mesmos. E aí chamava, o que você quer curar? A gente chamava naquele círculo alguém e falava o que você quer curar. Claro que era um círculo de pessoas que tinham confiança entre si. Não é que éramos íntimas de frequentar um a casa do outro, mas éramos íntimas no trabalho espiritual. Gente que frequentava aqui Alfa Lux já faz bastante tempo, pessoas queridas, pessoas que eu sabia da honestidade e que sabiam da minha honestidade e também, sei lá, de um mau humor, de uma tristeza, de uma dor, não havia um endeusamento. As pessoas estavam ali muito inteiras e muito honestas. E aí as pessoas começaram a trazer as suas questões, cada um trazia a sua questão. Então, um tinha questão com o filho, um tinha questão com o trabalho, com o casamento, o outro tinha uma questão inteira, né? Descobriu em si mesmo que estava muito desorientado, muito triste, e aí a gente começou a fazer esse processo, e as pessoas começaram a entrar numa grande transformação. Algumas pessoas, por ativações no corpo sutil, ativações que eu acredito piamente que mexem no DNA, né, que mexe na estrutura do ser,
começaram a fazer o Ho'oponopono e tiveram doenças, dores de cabeça super forte, enjoo, enxaqueca, diarreia. 2 ou 3 pessoas chegaram a passar mal, de ter que ir no hospital, de ter que se tratar de assuntos assim meio que surpresa, né? Aconteceu. Porque o Ho'oponopono está agindo profundamente no sistema de crenças. Então, ele é uma cura quântica porque está ativando transformações no seu karma, na sua forma de viver. É como se viesse uma consciência tão linda, tão amorosa, que falasse, ok, você não precisa mais viver essa dor. Mas não porque você é uma vítima, um coitado, alguém sem luz, mas porque está ativando a tua energia de cura. E alguém que está com a sua energia de cura ativada, a sua energia de amor profundo, a sua consciência elevada, essa energia que está em mim, que está desprendendo de mim, energia física mesmo, ela está chegando nas outras pessoas. E aí, se eu toco alguém, se eu toco alguém com o meu sentimento, com a minha palavra, com as minhas mãos, se eu faço um reiki, se eu faço um passe em alguém, eu estou passando essa cura que está em mim para essa outra pessoa. Então, pratique o Ho'oponopono. Mas não é assim, só, eu te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Não, entra nisso. E olha para você e observa o que não está bem. Observa com coragem o que não está bem. O que não está bem é meu relacionamento, eu estou mal casado, eu estou triste, essa pessoa está agredindo. E aí, se eu tenho que começar antes de só ficar pedindo perdão e falando de uma forma assim mecânica, eu tenho que entender o que não está bem. Então, eu acredito no Ho'oponopono, inclusive como uma técnica maravilhosa no auxílio terapêutico. Então, se você faz terapia, se você tem alguém que você já faz um trabalho de análise, se você se expõe, observa o que você está expondo, observa o que você está falando. E quando você falar a culpa é do outro, meu marido é que é agressivo, meu marido que é isso, meu marido que é aquilo, ou meu filho que é isso, meu filho que é aquilo, eu tento arrumar, eu tento fazer, começa a fazer o Ho'oponopono, a entrar na energia, na sintonia daquela pessoa. E eu fiz isso para minha filha Paola, que é uma adolescente, ela está com 13 anos, e ela estava passando por um período bastante difícil da vida dela como adolescente. E se você é pai, se você é mãe de adolescente, você sabe que o que eu tô falando não é brincadeira, né? A criança nasce linda, cheirosinha, a gente cuida, ensina tudo, e quando chega na adolescência, perdeu, né? Parece que você fala, nossa, filho de quem esse ser, né? De quem que essa pessoa é filho? Como é que... E tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu dediquei. Isso se você tiver uma cabeça boa, como pai, como mãe, que você não fique assim, se sentindo vitimizado por aquela situação, tipo assim, né? Fiz tudo para esse meu filho, olha o caminho que ele escolheu, agora eu sou um coitado que tem que aguentar essa situação que meu filho escolheu. Menos, né? Menos, muito menos. Há um jogo, aquela alma que é seu filho já é uma alma, traz as suas histórias, traz os seus pensamentos. Então a gente tem que ter muita luz para saber receber luz, para saber dar luz. E a cura quântica, ela começa a acontecer no Ho'oponopono quando a gente começa a se olhar profundamente. Você faz um mergulho dentro de você. E aí eu comecei com a Paola, vou dar o exemplo da minha história, né, para você entender um pouco. Ela não estava fumando, não estava bebendo, não tinha essa coisa tão pesada. Mas havia entre nós duas, principalmente, né, mas entre ela e o mundo, uma coisa assim agressiva, mal educada, que não cabe. Ela teve um bom pai, ela tem uma boa mãe, uma boa casa. Por que essa rebeldia sem causa? E aí eu comecei a olhar para ela e aí vem o sentimento de vítima. Vem, né? Claro. Fala, nossa, por que a minha filha tá assim? Por que essa situação tá desse jeito? Não precisa estar assim. Não era para estar assim. Não tem necessidade de estar assim. Não tem agressão, não tem briga. Por que isso está acontecendo? E isso é uma das coisas que perturba muito as pessoas. Quando você olha uma situação, tô dando um exemplo, mas enfim, você olha uma questão de trabalho, você fala assim, mas não devia estar assim, por que está assim?
Então esse primeiro passo do questionamento é muito importante porque você acessa a sua consciência. E a sua consciência é a sua cura. E aí eu comecei nessa história de olhar para mim e olhar para aquela situação, e eu comecei a entrar na minha mente, né? E por isso eu fiz o exercício da meditação. Tem um exercício do Ho Oponopono que nós fizemos uma meditação conduzida, você perdoando você, né? E aí eu comecei a olhar para mim e observar como eu me sentia frente àquela condição, aquela desarmonia que estava acontecendo. E eu me vi vítima, eu me vi na escuridão, eu me vi chorando, eu me vi sofrendo. Sabe uma coisa assim que eu olho para mim mesma e falo, nossa, mas isso sou eu também tenho isso. A gente tem dificuldade de assumir o nosso lado sombra. E eu me vi também com raiva, porque querendo fazer justiça, querendo falar, querendo cuidar, querendo defender, como que eu vou pedir perdão de uma situação errada, de uma situação que não fui eu que causei? Na minha consciência, tenho total consciência que eu só fiz o bem para aquela situação. Então, como que eu vou pedir perdão para uma situação que não foi eu que causei o mal, foi outro? E aí? E aí você fica impotente? Então, aí entra a cura quântica do Ho Oponopono, que você começa a acessar as memórias de vidas passadas. Nem todas memórias conscientes, não precisa ter consciência de tudo. Não precisa saber que numa vida você matou, que numa vida você roubou, que numa vida você fez mal a alguém, por isso você está recebendo esse mal. Não precisa entrar nessa profundidade. Às vezes, as pessoas que têm essa conexão podem entrar nessa profundidade. E muitas vezes as pessoas já têm o sentimento, já têm a percepção de que, lógico, se eu estou passando por isso é porque eu fiz. Então as pessoas já têm essa noção, né? Elas sabem que de alguma forma elas se conectaram a essa situação, elas se conectaram a essa dor. Então algumas vão ter insights, e tudo bem se vier um insight, tudo bem se vier um sonho, tudo bem se você tiver uma percepção que você tinha que passar por aquela situação que você está passando. Mas aí, seguindo, a gente começa a entrar no mergulho interior, você se perdoando por estar vivendo aquela situação. Você perdoa a vítima que existe em você mesmo. Então, eu estou vitimizado dentro de uma situação que eu não tenho, né? Eu não tenho argumento, eu não tenho força, eu não tenho luz. Então, eu tô vitimizado nessa situação. E aí eu começo a fazer o Ho Oponopono, eu te peço perdão, eu sinto muito, eu te amo, obrigado, para mim mesmo. Né? Eu começo a agradecer a Deus, ao universo, de me mostrar esta situação em desarmonia, para que eu possa entrar em harmonia. E aí eu comecei a fazer isso, muitas vezes, acordava à noite, às vezes assim, e aí era automático, eu te peço perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. E aí a situação na minha casa, com a minha filha, começou a mudar. E foi muito lindo, porque mudou muito. Ela começou a olhar para as coisas de uma outra forma, sem falar nada. Parei com o discurso, né? Pai, mãe, tem muito isso, a gente começa com o discurso, né? Você quer salvar o seu filho dando explicação, não adianta. Algumas coisas a gente fala e muitas coisas a gente não precisa falar, a gente precisa agir. Então, claro que no meio do caminho, as atitudes que eu tinha que tomar como mãe, que meu marido tinha que tomar como pai, nós tomamos, fizemos o que tínhamos que fazer, cuidamos, demos a bronca, conversamos e rezamos. E eu posso dizer para você, tendo vivido na minha casa essa experiência, o tamanho da transformação foi muito grande. E isso envolveu as minhas filhas, envolveu a Heloísa também, envolveu a família, envolveu meus irmãos, envolveu minha empregada, a Neia, que trabalha comigo em casa, que até um pouco doente ficou e a gente tratou e tudo mais, porque começou a vir uma onda de transformação. Uma onda de olhar para a vida de uma outra forma. E aí começou a vir para Alpha Lux, e nós aqui, esse grupo que já começou a existir, começou a se abrir mais
para esse trabalho de cura, e os vídeos começaram a chegar para mais pessoas e mais gente nos procurando e mais gente querendo fazer o trabalho, entendendo, alguns entendendo até a superfície, outros entendendo mais profundamente. E eu tô aqui hoje falando de cura quântica para você e falando do Ho'oponopono como uma ferramenta de cura quântica para a vida das pessoas, porque hoje eu posso dizer que eu vivi em mim. Eu vivi na minha casa, eu vivi comigo mesma, e eu vejo que essa prática do Ho'oponopono, dessa cura energética e espiritual profunda, ela tem que ser acompanhada de um momento de pura verdade. Né? Joe Vitale, que trouxe esse ensinamento naquele livro O Limite Zero, que se você quiser ler é interessante, ele fala do momento zero, né? Do limite zero, de você chegar num ponto em que você zera as situações dentro de você. E eu acho que esse ponto só acontece através da verdade total. Você tem que olhar para você, você tem que falar a verdade consigo mesmo e não ter vergonha de olhar uma coisa muito ruim, muito feia que acontece na sua vida. E eu vejo muitos pais, por exemplo, eu tenho várias clientes que passam problema com o filho, com família, e a pessoa tem vergonha de falar. É como se ela não admitisse que ela estando no caminho espiritual, que ela ainda tem problemas, né? Então ela pode dar um discurso, fazer uma palestra sobre relacionamento, e ela tem um relacionamento horrível com o filho, com o irmão, com o pai. Eu nunca acreditei nisso. Não acho que ninguém está acima do outro nesse caminho espiritual. Mesmo os professores, os palestristas, os instrutores, o pessoal que dá aula de reiki, de qualquer curso que você queira ver. A pessoa não está acima de você. Ela não é melhor que você. Ela é um ser humano que sabe algumas coisas e que essas algumas coisas ele pode passar. Então, quem está no caminho espiritual não deve, não pode, não se deixe ter vergonha, ter medo de ser quem você é, de ter a vida que você tem. Porque você tem que falar a verdade para ter a cura. Então, na hora do Ho'oponopono, não precisa falar para ninguém. Não é que você vai chegar aqui e ter que falar para mim, não. Fala para você. Encara o problema. Encara de coração. Né? Sem orgulho, sem ego, sem vaidade e sem proteção. Aí o Ho'oponopono entra em você no fundo da alma e ele faz toda a transformação que você precisa e ele aí sim se transforma no fenômeno quântico. Então aqui em São Paulo nós também estamos fazendo a cura quântica do Ho'oponopono. Sempre que chove, obrigado Deus, chove na represa, que nós estamos passando um momento aqui ainda de seca, né? E eu acredito sim que esse trabalho de expansão do amor, da consciência que o Ho'oponopono faz, ele transforma o mundo, vai transformar o seu mundo interior e vai transformar o mundo de todos nós. Essa é a minha mensagem da cura quântica. Se você quiser assistir mais vídeos sobre Ho'oponopono, eles estão no meu canal do YouTube. E eu desejo que você faça isso na sua vida, que você, se você faz parte de um grupo, monte um grupo de amigos e tenha coragem, né? Porque algumas pessoas falam, não, tudo bem, na hora da verdade, ó, cai fora, tem vergonha de admitir que tá sem emprego, tem vergonha de admitir que tá sem dinheiro, tem vergonha de admitir que acabou um relacionamento, que não dá certo. Enfim, as pessoas acabam se guardando no orgulho e na vaidade, se escondendo de Deus. Então eu desejo para você que você tenha muita coragem, que você tenha muita luz, muita verdade para praticar o Ho'oponopono e entrar nessa faixa vibratória que pode transformar a sua vida. E que a cura do Ho'oponopono seja realmente um instrumento de ascensão e essa cura quântica, como eu acredito que ela é. Eu vou continuar. Faz aí você. Se você ainda não fez, começa agora. Então começa a se envolver. E eu vou aqui no meu eu sinto muito, eu te peço perdão, eu te amo. Obrigada.